Estamos aqui para mais um vídeo sobre o lindo mundo encantado do Gnoplot. Alguém acha encantado, né? Então vamos lá. Bom, nos últimos vídeos a gente viu lá toda aquela coisa errada, como construir um gráfico de uma f de x que eu queria. No caso, a gente fez um exemplo de uma x quadrado. Como colocar vários gráficos num só, como fazer um grid, como mudar a cor, como salvar uma figura. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Até já está aberto aqui. Eu vou chamar o nosso querido terminal. Eu vou dar um comando aqui, que vocês vão aprender agora. Ou já falei em algum vídeo, mas se eu não falei, estou falando agora, que é o comando clear. Deu clear no terminal, ele vai limpar para você, fica um pouquinho melhor. Bom, o que a gente vai fazer hoje? Vamos supor que você está com o seu computador numa aula de experimental, ou numa aula que você colete dados, qualquer dado, não necessariamente uma aula experimental, né? Mas eu falo experimental porque geralmente experimental se coleta dados. Eu quero usar o Excel. Fica à vontade, mas o foco aqui não é brincar com o Excel, é brincar com o Gnoplot, e vamos supor que você está usando o Gnoplot. E coletou esses dados aqui, né? Depois eu vou mostrar para vocês lá na figura, num outro vídeo, como mudar na figura de vírgula, de ponto para vírgula, né? Mas isso um pouco mais para frente. Bom, então vamos lá. Vamos supor que você coletou esses dados aqui, né? Você foi fazendo as medidas lá e coletou esses dados. E eu quero pegar esses dados e chamar ele para constituir minha figura, para mim ter uma ideia da tendência que esses dados estão seguindo, para a gente fazer um ajuste. Então vamos pegar lá. Opa, não, é esse aqui. Lembra, né, já que eu abri aqui, o nosso último script era esse daqui, né? Você pode notar que está a linha do grid, os labels, toda aquela coisa arada. A única coisa que eu fiz foi copiar ele e colocar aqui e fazer algumas modificações. Você pode notar que eu tirei esse pedaço aqui. Por que eu tirei os ranges, né? É que se eu deixar desse jeito aqui, ele vai restringir, talvez eu não enxergue nenhum ponto. Então, a princípio, eu deixo assim, sem eles, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu preciso chamar aquele arquivo dos pontos que eu tenho aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é salvar tudo numa pasta, certo? Vou salvar os dados que eu estou fazendo e o novo script, que você pode copiar o antigo tirando da linha 8 até 17 aqui, né? Claro que a gente vai só copiar esse trechinho aqui depois lá. Tá, beleza. Por quê? Porque a hora que você correr o Gnoplot, ele vai chamar tudo de uma vez só, teu script e esses dados, e vai fazer a figura, né? Então vamos lá. O que eu quero fazer? Eu vou pegar, eu quero fazer um gráfico. Daí agora um comandinho um pouquinho diferente, que é deixar entre aspas duplas, né? E eu vou pôr o nome do meu arquivo, plot1.txt. Lembrando, você pode salvar em .dat, .txt, você pode usar um CSV, mas vamos pelo caminho mais fácil, né, que é um .txt. Aqui eu estou fazendo assim, a coluna do x, eu dei um tab, e a coluna do y, certo? Separados por tab. Tá, vamos lá, aqui. Isso, então eu vou fazer assim, eu quero chamar esse arquivo .txt, eu só vou pôr, se eles estiverem salvos na mesma pasta, coisa que eu acho que você vai fazer, você vai colocar plot, entre aspas duplas, o nome do arquivo. Se você for lá na pasta que a gente criou, que é na área de trabalho, Gnoplot gráficos, ajustes, eu estou com o meu arquivo 1 aqui, .txt, e o arquivo de gráfico, né? Esse aqui é que eu já estava fazendo algumas coisas para ver se ia dar certo. E um exemplo 2 que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Eu tenho ele aqui, eu vou chamar o nosso querido terminal, né? Só que vamos fazer um frufruzinho aqui, né? Vamos lá naquele arquivo que a gente tinha lá, o arquivo
que a gente fez as funções, e vamos chamar esse cara aqui. Ó. Vamos copiar isso daqui e vamos colar aqui. Por quê? Porque é o mesmo comando. A diferença é que lá eu estava chamando uma f de x, aqui eu estou chamando um arquivo. E ele vai salvar uma figura em PNG, tudo bonitinho. E vamos dar o nome de gráficos underline dados. Aqui você pode pôr o nome que você quiser, a princípio. Só a extensão dele que tem que ser .png. Aqui, como são dados experimentais, eu só estou inventando um nomezinho aqui para os eixos para a gente dar uma olhada, né? Eu coloquei tempo e temperatura. Não necessariamente as medidas que eu tenho ali são tempo e temperatura, né? É apenas um exemplo para a gente poder seguir nosso caminho. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pôr plot, entre aspas, duplo, o nome do meu arquivo, né? Com o script e o arquivo salvos na mesma pasta. Vou pôr o comando withpoints pt6 lw3 lc black, né, que eu copiei do outro, só para ele fazer um ponto do tipo 6 com a largura da linha que define o ponto 3 e da cor preta. Só estou fazendo isso. Ele vai ter o gridzinho lá, vai ter normal. A única diferença é que a gente está pondo pontos agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui no plot um tab. Lembra que a gente... Por quê? Porque eu salvei o meu script como underline gráfico.plt. E vou dar um enter. Ele vai surgir, aparecer. Deu errado porque a gente não foi na pasta. Né? Na pasta ajuste. Lembra lá cd ajustes tal. Agora eu vou rodar ele de novo. E ele foi. Tá. Como que eu sei que ele foi? Porque nessa piscada que ele deu ali, eu vi que ele abriu uma das figuras anteriores que a gente tinha feito, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então vou minimizar aqui e esse aqui. Se a gente olhar lá, tá a figura, né? Como é um exemplo, eu tinha falado para vocês, eu vou pôr tempo e temperatura como exemplo de algum dado que a gente, né, salvou ali. Se você reparar nessa figura, ela tem uma tendência a ficar em linha reta. Uma tendência. Não necessariamente pode ser que seja uma linha reta, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, vou definir uma função linear, né? Quem lembra das equações lineares lá, é do tipo ax mais b, e eu vou pedir para o programa calcular para a gente o valor do a e o valor do b que sigam essa tendência aqui. E me devolva a estatística para me ter o coeficiente de Pearson, né? Para me ver se o meu ajuste está sendo bom ou ruim, né? Quem já deu uma olhada em estatística, quando esse coeficiente se aproxima de zero, quer dizer que a tendência, a minha curva de ajuste de tendência não tem nada a ver com os meus pontos, né? E quando ela está muito próxima de 1, quer dizer que está muito bem ajustado. Óbvio, né? Como aqui vai ser gerada uma linha reta, obrigatoriamente ela não precisa passar pelos pontos, mas tem que seguir a tendência dos pontos. Então vamos lá, vamos fechar isso aqui e vamos... Opa! Abriu errado. E vamos ver o que a gente vai fazer. Então, uma linha, uma reta, uma função de uma reta, ela é definida do tipo f de x igual a vezes x mais b. Tá, mas eu não sei os valores de a e b para me passar ali. Vou fazer o gnuplot calcular para mim. Então, como que eu vou fazer? Eu vou mandar o comando fit, né, que é o comando para ele ajustar essa curva pelo método de mínimos quadrados da minha f de x, certo? De quem? Entre aspas. Do meu arquivo exemplo1.txt. Beleza, né? Mas eu vou dar um comandinho novo aqui. Eu quero que ele use a coluna 1 e a coluna 2, certo? Por quê? Porque o meu arquivo pode ter mais colunas lá. Você pode ter, sei lá, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 1 milhão de colunas, né? Então, para mim ter certeza e que não vai dar nenhum erro, eu sempre coloco isso dali. E quem que eu quero que ele ajuste com esses dados para mim achar a curva de tendência, né? Via o meu parâmetro A, vírgula, o meu parâmetro B. Eu vou salvar, e aqui embaixo
na linha 14, lembra lá que a gente fez uma coisinha que era o seguinte, para plotar mais de um gráfico numa mesma figura, né? Eu usava o arquivo, o comando rep, de quem que eu vou replotar, quem que eu vou fazer de novo? Vai ser minha função f de x. Da onde? Do meu ajuste. Não precisa, quando eu coloco ela aqui, fazer alguma coisa para ele pegar o valor da A e B. Quando você coloca o comando fit, corre ele já salva automaticamente dentro da minha função e já faz ele faz o ajuste e já pega esses valores de A e B. Né? Mas eu vou mudar uma coisinha aqui para a gente ficar um pouquinho mais legal. Eu quero agora o if. Em vez de pontos, eu vou usar lines, né? Com LW, com o comprimento dessa linha 3, e a cor eu vou deixar em azul, para dar uma ressaltada. Antes de tudo isso, a gente vai fazer uma coisinha bem legal aqui, que daí você já vai me perguntar, você já vai ficar pensando, por que eu vou fazer isso daí? Eu vou dar o comando stats, e vou usar, de novo, o meu arquivo de dados que eu tenho lá, certo? A mesma coisa, usando 1 e 2, e eu vou fazer esse A aqui, certo? Por que eu estou dando essa linha? Porque ele vai calcular toda a estatística da minha coisa, dos meus dados, e eu preciso do meu R quadrado, que é o coeficiente de Pearson, como eu tinha falado para vocês, próximo de 1, esse cara vai estar muito bem ajustado. Né? Vou salvar toda essa loucura agora. E vou vir no meu Gnuplot. Vou dar um clear aqui. Né, já está certo lá. E vou dar Gnuplot 1, enter. Pronto. Opa, algum erro deu aqui. Plot 1, curva, conversation. Perdão. Vamos já corrigir aqui. Name. Eu quero que ele dê um nome para essa estatística. Eu fiz errado. Vamos correr de novo. Beleza. O legal de aparecer esses erros é que a gente corrige durante o vídeo, que você já pode ver o que pode dar de errado, né? Então vamos lá. Ó, tudo isso daqui é cálculo do meu ajuste. Ele calculou tudo isso para você. Ó, o valor do meu A e B, da minha função linear, que é, deixa eu trazer mais para cá, que é esse cara e esse cara aqui no meu script, ele já está te dando aqui em cima, ó, A com 6 casas de aproximação. O erro desse cara tá dando 8,6%. Tá tranquilo, né? Ele vai me dar a correlação, a matriz de correlação entre esses dois parâmetros. E aqui embaixo ele vai salvar para você toda a estatística dos meus dados no arquivo TXT lá, né, no exemplo 1. Só que ele vai te dar mínimo, máximo, o primeiro quartil, a mediana, o segundo quartil, se eu não me engano. Ele vai me dar o erro da curva de Kurtoz, ele te dá toda essa estatística, né? E o que é mais interessante é no finalzinho dele aqui, que ele vai me dar a equação do meu ajuste linear, certo? E aqui, ó, ele vai me dar o valor do meu R quadrado, que é o coeficiente de Pearson. Se você for parar para olhar, ele está próximo de 1, 0,9752. Então quer dizer que a nossa curva, ela se aproxima de uma reta. Ou melhor, nossos dados experimentais têm uma tendência de uma reta. Se você for lá no gráfico, ele está aqui, ó, o experimental e a curva do ajuste. F de x igual a x mais b, ou 0,9 alguma coisa, x mais o termo linear lá. E lá ele já colocou a nossa legenda, dizendo que aqui é a minha f de x e ali o meu dado experimental. Claro que lá no script você pode mudar. Vamos mudar lá pra gente já ficar completinho aqui. Tá, vamos por aqui, ó. Vai ser o que? T. Eu vou colocar aqui, ó, dados
experimentais. E aqui eu vou pôr assim, ajuste. Vou salvar e vou correr de novo, né? Porque senão ele não vai salvar a figura. Beleza, correu. O que deu de errado? Faltou linha 16. Ah, aqui, ó. Faltou um T aqui. Isso. Então, tá lá, ó, a legenda tá lá, dados experimentais e o meu ajuste, que foi um ajuste linear. Se você quiser fazer, se ele fizesse alguma outra tendência, você pegava a curva e colocava lá. No próximo vídeo a gente vai fazer o exemplo 2, beleza? Valeu, até a próxima.